A paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Hoje eu quero ler uma palavra que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 27, e quero ler o versículo 21 e 22. Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e convide outros irmãos, outras irmãs para também se inscrever neste canal. Graças a Deus por isso. E eu quero aproveitar também, dar um lembretezinho, que quando você liga para escutar a mensagem, aparece aquela propaganda, 2 segundinhos, 3 segundinhos, faz parte do canal do YouTube. Então você, assim que puder, apaga e entra a mensagem, tá bom? Vamos lá. E respondendo o governador, disse-lhes: qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Meus irmãos, era sexta-feira da Páscoa. E era comum do governador, naquele dia importante, soltar um prisioneiro. E tinha um prisioneiro que era um terrorista, chamado Barrabás. E o governador viu que não tinha defeito em Jesus, não tinha culpa, ele queria soltar. Mas os sacerdotes e o povo, insuflado pelo sacerdote, começaram a gritar: crucifica, crucifica. Então vem esta palavra: que farei então de Jesus chamado Cristo? Porque eles pediram: solta-nos Barrabás. E eles disseram: crucifica, meus irmãos. O Filho de Deus, o Senhor Jeová, que estava ali, tinha tomado a forma humana, filho de Maria, Jesus Cristo, que tinha todo o poder. Ele era verdadeiro Deus, meus irmãos. Na definição da Trindade, nós o colocamos como a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Jeová. Ele é aquele que é o Senhor. Ele é aquele que fez todas as coisas. E sem ele nada do que foi feito seria feito. Aquele que tem todo o poder. Ali estava o Verbo. E João começa a dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele acrescenta: todas as coisas foram feitas por ele. E no próprio capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne, meu Deus. Uma explicação. João está dizendo: olha o Verbo que é Deus, e era Deus. Ele se fez carne, mas não deixou de ser o Verbo. E agora ele estava diante do julgamento de um governador ímpio para receber a sentença, diante de uma multidão que vociferava contra ele, insuflada pelo sacerdote. E a pergunta do governador é: que farei então de Jesus chamado Cristo? Meus irmãos, a turba diz: crucifica-o, crucifica-o. Eu quero agora fazer uma reflexão. Quase 2000 anos que aconteceu isto. Jesus foi levado para a crucificação, foi morto, ressuscitou, subiu aos céus. E ele está em nosso meio pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo se faz presente. Mas a humanidade ainda não aceitou Jesus. Considerando que nós estamos com quase 7 para 8 bilhões, mais ou menos, de habitantes. Uma boa parte dessa população vive no mundo árabe que não aceita de maneira nenhuma.
1 bilhão e pouco vive lá na China, outro bilhão e pouco na Índia, que não aceitam Jesus. E mesmo aqueles chamado Bloco Ocidental, que aceitaram Jesus, um bocado aceitou nominalmente, apenas teórico, apenas histórico. Jesus não vive no coração. Então, sendo assim, por essas pessoas, ele continua sendo desprezado, porque eles ainda estão preferindo Barrabás deste mundo do que Jesus. Preferir Jesus significa: eu quero mudança de vida, eu quero aceitá-lo, eu quero segui-lo, eu quero que ele seja o meu Senhor. E o que aquela multidão não queria. E do meio daquela multidão tem as pessoas que foram curados, foram libertos, mas agora, enrolada pela mente astuta do sacerdote, eles vociferavam: crucifica, crucifica. Mas, meus irmãos, graças a Deus que você, eu, milhões de pessoas têm aceitado Jesus como seu Salvador e quer receber. E quando o que farei de Jesus chamado? Eu quero que ele entre no meu coração, que ele me salve, me liberta. Oh, que coisa! Meus ouvintes, se alguém perguntar o que farei de Jesus chamado Cristo, eu quero aceitá-lo, eu quero que ele seja meu Senhor, porque ele é Jeová, é Deus, é o Verbo. E aí vem a paz. O governador não teve mais paz. Perdeu o governo. Morre, me parece, na região das Áustrias, querendo água para lavar as mãos. Os sacerdotes sofreram os efeitos, porque 30 e poucos anos depois, Jerusalém é queimada, saqueada, e é um mar de sangue lá dentro. Então, não podemos recusar Jesus chamado Cristo. Mesmo na cruz, ele tem todo o poder, porque não tomaram a vida dele. Ele deu a vida por nós. E eu quero Jesus chamado Cristo como meu Senhor. E você que me ouve, quer ele como teu Senhor na tua vida? A escolha é tua. Eu fiz a minha escolha. Que ele entre no meu coração, me abençoe, eu quero amá-lo e aguardá-lo para o dia da eternidade. E você, meu irmão, você, minha irmã, você que me ouve, que você está fazendo de Jesus, chamado Cristo, Jeová, o Verbo, o Filho de Deus? Reflita, que o Senhor te abençoe. E eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Tu abençoa todos aqueles que estão me ouvindo neste dia, Senhor, que te aceitam como Salvador, recebam, Senhor, como Senhor em suas vidas, para que sejam abençoados. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.